Olá, meus alunos, vamos dar continuidade aos nossos estudos, falando agora sobre procedimento ordinário. Como nós já havíamos visto no vídeo anterior, nós identificamos aí o procedimento ordinário. Nós aprendemos a identificar quando o procedimento ordinário será adotado no processo penal. Tá legal? E agora nós vamos estudar em si aí como funciona o procedimento ordinário, o que contém o procedimento ordinário, como que ele deve seguir, como funciona aí a sua sequência de atos, o que contém cada ato e o que cada ato deve conter. Tá? Não basta apenas saber o que é um ato, saber que existe esse ato, mas deve saber quais são as formalidades que esse ato deve cumprir. Tá legal? Então, como eu havia dito, o procedimento ordinário ele é o mais importante a ser estudado. E por que se dá essa importância toda a ele? Porque o procedimento ordinário, procedimento comum ordinário, é a base para todos os outros procedimentos. Então, temos o procedimento ordinário, certo? Aquele que eu identifiquei na nossa linha do tempo. Ele tem todos os atos aqui, certo? Todos os atos, né? E aí, nesse procedimento aqui, ele vai ser adotado de base para todos os outros. Ou seja, ela é a mãe de todos os procedimentos. Então, você sabe que aquele determinado procedimento ordinário, procedimento comum ordinário, ele vai ter aquela sequência de atos e todos os outros vão seguir algo derivado disso. Então, quando falamos de um procedimento comum sumário, nós sabemos que ele foi trabalhado, ele foi criado com base nesse procedimento ordinário. Quando falamos dos procedimentos especiais que estudaremos no futuro, sabemos que ele foi criado com base no procedimento ordinário. Ele vai ter uma diferença em um ou outro ato, mas a base é a mesma, a ideia é a mesma, a essência é a mesma. Então, por isso é muito importante conhecermos perfeitamente o procedimento comum ordinário. Tá? Está previsto lá no 394 que ele vai ser utilizado para todos os outros atos. Tá legal? E a sequência dos atos no procedimento comum ordinário é a seguinte: ele segue os determinados atos. Ele vai sempre se iniciar, o início da nossa linha do tempo do procedimento ordinário será com o quê? Com o oferecimento da denúncia ou da queixa. Então, naquele momento que o Ministério Público ou a acusação ali, certo? A acusação vai lá e apresenta a queixa no processo de queixa-crime, o querelante apresenta a queixa-crime, ou o Ministério Público oferece ali a denúncia, tá? Se dará o início do nosso procedimento ordinário, certo? Posterior a isso, nós teremos o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, isso é uma decisão judicial que ele vai receber a denúncia ou queixa. E vamos observar ali quando ele vai receber essa denúncia, tá? Teremos aí a citação, certo? Onde o réu será chamado ao processo. Temos a resposta à acusação, onde ele vai falar no processo, vai se manifestar no processo. Teremos uma decisão de absolvição sumária, ou não, se for o caso de não for o caso da decisão de absolvição. Teremos aí a audiência de instrução, debates e julgamento. Essa é a linha, é a sequência de atos aí do procedimento ordinário. E por último, lá na frente, teremos aí a sentença. Tá legal? E o primeiro ato que eu disse, conforme nós vemos aí, conforme a lei prevê, é o recebimento da denúncia, o oferecimento, aliás, desculpa, da denúncia. Então, todo e qualquer procedimento, todos os procedimentos, seja o procedimento comum, ordinário, o sumário, tem como termo inicial, ele tem como início, momento que se inicia, que é o oferecimento da denúncia ou da queixa. Tá? Então, a partir do momento que se oferece a denúncia, aí sim teremos então um processo judicial.
tá? É o termo que se inicia. É o momento onde vai iniciar essa caminhada processual, que é o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. E aí, essa denúncia, ela deve preencher alguns requisitos. Então, lá no artigo 41 e seguintes do CPP, a lei nos fala o que essa denúncia deve ter, certo? Ele fala o que deve conter para que essa denúncia seja oferecida, tá? O que ela deve conter? Está lá na redação. O que diz o artigo 41? A denúncia ou queixa conterá exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Certo? Então aqui, como deve conter lá? A denúncia nada mais é do que um documento elaborado pelo Ministério Público, certo? Ou se for uma queixa, um documento elaborado pelo querelante, através de advogado, tá? E aí o que tem nesse documento? Basicamente, ele vai iniciar o documento lá com a qualificação, que é via de regra, assim que se executa, né? Começa com a qualificação do acusado, ele vai lá e fala, fulano de tal, Ministério Público, vem respeitosamente presente de Vossa Excelência, oferecer denúncia em face de fulano de tal, residente em tal local, trabalha com tal profissão, e todos os atos, todos os demais esclarecimentos aí para identificar essa pessoa. Então aí vai conter os seus documentos pessoais, caso tenha, né? Todos os dados dele para que ele seja identificado, tá? Posteriormente a isso, ele vai relatar aí, expor os fatos criminosos. Então o que ele vai falar? Ele vai descrever o que aconteceu, vai contar a história do caso. Ele vai contar que na data de tal, o fulano, ciclano, beltrano estava em tal lugar, decidiu cometer um crime, foi até tal determinado ponto, e lá, munido de arma, sei lá o que, e vai contar aí o que aconteceu. Se foi um roubo, ele vai contar como aconteceu esse roubo. Se for um sequestro, ele vai contar como foi esse sequestro. Tá? É isso que ele vai fazer nesse momento, na exposição dos fatos. Ele vai expor, vai contar o que aconteceu. É aquilo que você faz quando você encontra um amigo, você conta uma história. É isso que o Ministério Público vai fazer nesse momento. Contar a história do caso. Tá bom? E aí, posteriormente a isso, ele vai ter que classificar esse crime. Ele vai ter que demonstrar para o juiz ali por que esse ato pode ser classificado como crime. Onde está previsto isso na lei? Lembram o que é um crime? Fato típico, antijurídico e culpável? Então ele vai ter que explicar por que isso é um fato típico, antijurídico e culpável. Vai demonstrar. Tal conduta se encaixa em tal artigo, demonstrar o artigo que está previsto esse crime, né? E vai trazer todos esses fatos, demonstrar todos esses fatos para o juiz, para descrever ali, para que o juiz possa entender ali, se for o caso, pelo recebimento da denúncia. Tá legal? Então, a denúncia é isso. E por fim, ele vai ter o rol das testemunhas. Tá? Então, se alguém viu esse fato criminoso, ele vai ter que colocar lá quem são essas testemunhas. Isso daí é a forma que ele vai indicar ali os meios que ele vai produzir essa prova testemunhal. Então, vai demonstrar, falar, ó, tal, nesse dia, tal, fulano de tal, ciclano, beltrano, foi testemunha, viu o crime, ou souberam do crime de alguma forma. Ele vai indicar lá essas pessoas como testemunha para, no futuro, serem ouvidas em juízo em uma audiência de instrução, debates e julgamento. Legal? A lei ela estipula prazo para oferecimento da inicial que podem variar entre os procedimentos, a depender da condição do acusado, se preso, se solto, tá? A rigor, se o acusado estiver solto, a denúncia deverá ser oferecida no prazo de 15 dias, tá? Então, a partir de 15 dias que tomou ciência daquele fato criminoso, ele deve, foi concluído o inquérito policial, né? Ele deve oferecer a denúncia, tá?
Momento em que o promotor dispõe de elementos suficientes para acusação. Certo? Então, assim, esse prazo, ele começa a contar a partir de quando? A partir do momento que concluiu ali, se tiver um relatório policial, a partir do momento que foi concluído esse relatório, ou que houve uma investigação, ou se foi uma investigação do Ministério Público, a partir do momento que ele conclui tudo, que ele finalizou aquela investigação, finalizou aquele procedimento administrativo, tá? Tem aquele relatório concluindo o procedimento administrativo. Se o promotor de justiça recebeu isso, ele tem 15 dias aí para oferecer a denúncia se o réu estiver solto, tá? E se o acusado estiver preso, seja uma prisão temporária ou em flagrante, o prazo aí será de apenas 5 dias. Então, se foi uma prisão temporária, uma prisão preventiva, tá? Ou até mesmo em flagrante, por algo excepcional, ele ainda continua preso em flagrante, né? Ele tem apenas 5 dias aí para oferecer essa denúncia, tá? E aí, posterior ao oferecimento da denúncia, o juiz ele vai ter que tomar uma decisão. Então, segundo o artigo 395 do Código de Processo Penal, o juiz só pode receber essa denúncia, só pode receber essa inicial acusatória, caso entenda não ser o caso de rejeitá-la liminarmente. Então ele pode receber essa denúncia, entender, a gente vai ver o que ele vai identificar ali para isso, não ser o caso de uma rejeição liminar. Então, ele não tem caso para rejeitar, então tá lá, ela cumpre os requisitos, ele tem que receber. Mas se ela não cumprir os requisitos, ele deve rejeitá-la liminarmente, tá? Então, quais são esses casos? Quais são esses casos aí? Ela será aí rejeitada liminarmente se ela for manifestamente inepta, a gente vai explicar isso daqui a pouquinho, e nem esteja ausente um dos pressupostos ou condições para o exercício da ação penal. Tá? E aí tá lá, o artigo 395, ele traz lá as hipóteses. Então, se ela for, para que ela seja rejeitada liminarmente, ela deve ser o quê? For manifestamente inepta, tá? Como a gente havia dito, faltar os pressupostos processual ou condição para ação, ou faltar justa causa para exercício da ação penal. Quando ela é manifestamente inepta? Então, no primeiro caso, quando for manifestamente inepta, verifica-se ou que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou ausência de subsídios mínimos de fato e autoria. Então aqui, tá lá. O juiz pegou e recebeu uma denúncia e viu que o fato que foi narrado pelo Ministério Público não constitui crime. É um fato atípico. Por mais que o promotor de justiça tente classificar ali, mas é um fato atípico. Não constitui, não tem lei que prevê que aquilo seja crime. Tá? Pode ter sido um ato imoral, um ato, sei lá, mas não é crime. Não é crime, então não caberá aí o recebimento da denúncia. Tá? Ou ainda, não existem subsídios mínimos do fato. Então ele fala, aconteceu tal fato, mas aconteceu o quê? Não, eu ouvi falar que aconteceu, mas você não tem nenhuma prova disso. Você não tem nenhum subsídio mínimo para isso. Tá? Ou, fato também de autoria. Ah, houve um crime de roubo e foi fulano de tal. Tá, mas por que foi fulano de tal? Tem algo que ligue ele ao crime? Não, não tem. Não tem nada, nada. Simplesmente pegou e colocou o nome da pessoa qualquer lá. Não tem. Ela é manifestamente inepta, tá? Não existe subsídio mínimo para isso, certo? Então, nesse caso aí, ela será manifestamente inepta, ou seja, um erro bem grosseiro, tá? Um erro bem grosseiro. Segundo ponto aqui é a falta de pressuposto processual ou de condição da ação. Isso aqui ele fala sobre o quê? Diz respeito às formalidades da formação do processo. Então, por exemplo, se for manifesta a ilegitimidade das partes,
pois um dos polos da ação não é ocupada por quem possui o direito de ação, ou não pode ser considerado autor do delito. Neste caso aqui, estamos falando aqui, por exemplo, no caso de uma queixa-crime. Queixa-crime, ela deve ser ajuizada pela parte, né? Pelo interessado, ou seja, pelo ofendido. É uma ação penal privada. E aí o Ministério Público vai lá e propõe essa ação. Ele não é parte legítima para isso. Então falta pressuposto aí, falta uma formalidade da formação do processo, ou seja, está desrespeitando uma formalidade, qual seja que essa ação seja de iniciativa privada, tá? O autor aí também não pode ser considerado delito, mas aqui também era um caso absurdo. Por exemplo, o autor nem estava no país no momento, tá? É uma figura pública e mora em outro país, nunca entrou no Brasil, nunca visitou o país, nunca esteve no local ali, por exemplo. É algo assim bem grosseiro também, tá? Falta de justa causa. A falta de justa causa também entra aqui nos requisitos mínimos de materialidade e autoria, tá? Quando falamos de falta de materialidade e autoria, não temos justa causa para a ação. Então aqui não temos prova alguma da materialidade do crime, tá? Por exemplo, estamos falando aqui de um crime de homicídio, tá? Não tem materialidade, não tem indício nenhum de que a pessoa morreu de fato. Existe uma materialidade delitiva. Ou, por exemplo, o crime de tráfico, onde a pessoa foi presa por tráfico, mas nunca foi achada a droga. Não tem droga para comprovar. Ou até mesmo achou a droga, mas chegou lá era farinha de trigo. Entendeu? Não tem materialidade do delito. Tá? E também há requisitos mínimos de autoria. Certo? Então, nesse caso aqui, o juiz pode aí fundamentar sua decisão e rejeitar essa denúncia. Ele vai rejeitar, ele fala, não, rejeito a denúncia e aí o processo se encerra, tá? Acaba o processo ali, mata no ninho. Ou ele pode receber apenas parcialmente a denúncia, tá? Desde que ele tenha algo aí, indícios para fazê-lo, certo? Então, nesse caso aqui, ele pode pegar e falar, ó, a pessoa está sendo acusada ali do crime de tráfico e formação de organização criminosa, participação em organização criminosa, certo? E ali ele identifica o crime de tráfico, mas não identifica, ou melhor, o crime de roubo, né? Tráfico tem específico o crime. Mas ali no crime de roubo e organização criminosa, ele identifica o roubo, mas ele entende que o réu agiu sozinho, não tem uma organização criminosa e não recebe a parte da organização criminosa, porque não há indícios que levem a isso, entendeu? Então ele vai receber a denúncia somente no que tange ao crime de roubo, tá? Então, aqui não há nenhum recurso cabível para a decisão que recebe a denúncia, tá? Então, se o juiz recebeu lá a denúncia, então não tem recurso a ser utilizado, a não ser que o réu seja devidamente processado, tá? Então não cabe nenhum recurso no recebimento da denúncia. Recebeu a denúncia? Não cabe recurso, certo? Não cabe recurso para a decisão que recebe a denúncia, tá? Aí temos uma alternativa, no meio processual a gente consegue até trabalhar, que é se houver uma ilegalidade, um abuso de poder, aí podemos impetrar um habeas corpus, certo? Mas habeas corpus não é recurso, tá? É remédio constitucional, é outra questão que vamos estudar futuramente, certo? Mas, via de regra, não há recurso para o recebimento da denúncia. O juiz recebeu a denúncia, tá lá, receba a denúncia. Só resta o seu cliente responder ao processo, tá? Ele vai responder ao processo, certo? Já para a decisão que rejeita a denúncia,
Se ele recebe, ele pega, rejeita a denúncia, aí sim cabe recurso. Então, se o Ministério Público apresenta uma denúncia e o juiz rejeita, o Ministério Público pode recorrer dessa decisão. Tá? Ele pode recorrer dessa decisão. E caberá um recurso que é o chamado RESE, recurso em sentido estrito. Tá? Futuramente nós vamos estudar esse recurso. Ele é previsto lá no artigo 581, inciso 1º, certo? Então, entenda. Sempre que houver uma decisão de recebimento, o juiz aceitou aquela denúncia, não cabe recurso. Mas, se ele rejeitar essa denúncia, caberá um recurso em sentido estrito, certo? Caberá um recurso em sentido estrito. Tá legal? Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui para não ficar muito longo, certo? Mas no próximo vídeo aí nós vamos falar então da citação, certo? Então aqui vou encerrando por aqui, vou parando por aqui, senão a gente vai ficar com vídeos muito longos aí e depois vai dar trabalho para upar isso daí, para subir isso para o YouTube e tudo mais, certo? Então, um grande abraço a todos. Qualquer dúvida quanto a essa primeira parte aí do procedimento ordinário, estou à disposição no AVA, estou à disposição aí através do e-mail para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.